Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. Signo de Áries, arianas e arianos, que a alegria de viver esteja contigo, Áries. Vamos lá para a tua leitura, Áries, para essa segunda-feira, de fato, a semana começando, né? Muito bom te receber aqui, graça e paz, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Amorra e todo dia estou aqui no canal trazendo a tua leitura, tá, Ares? Nós temos aqui para os arianos, tarô, por favor. Ares, olha, sete de espadas. Sete de espadas que se remete a coisa escondida, coisa errada, mentira, omissão, jogar a sujeira para debaixo do tapete, tá? Aqui pode representar uma mentira que você vem contando para você mesmo, tá? Ou você está se deixando enganar por algo. Pode sim representar enganos. Alguém te enganando, é o que nós chamamos, né, de engabelando. E de certa forma isso aqui ainda pode se tornar autossabotagem, tá? O sete de espadas também é um arcano que se remete à autossabotagem. Talvez você precise, Ares, ficar atento a alguma coisa, tá? Falsidade, mentiras, alguém te contando uma mentira, ou não mostrando para você 100% o que realmente é, ou não explicando totalmente os fatos. Ó, arcano do julgamento. Então a gente está falando aqui de uma situação, Ares, em que vai ser necessário ajustes, vai ser necessário mudanças. O julgamento é um arcano que revela. Então, situações em que parece que o tolerável já está se tornando o intolerável. Então aqui eu vejo muito uma questão de um indivíduo ariano, talvez lidando aqui com uma situação de que não adianta mais mentir para si mesmo. Não adianta fingir que algo não está acontecendo, quando no fundo você sabe que algo está acontecendo. Pode ser uma questão muito pessoal sua, pode ser uma questão que envolve você e uma outra pessoa, e o julgamento ele vem como esse ajuste, como esse acerto de contas. Eu sinto muito essa questão aqui do julgamento como possível acerto de contas. Ou você, né, se for uma questão muito pessoal sua, você entendendo aquilo que antes você ignorava. Você entendendo aquilo que antes você se autossabotava. Ó, e o arcano 2 de espadas. Ou seja, é alguma coisa que está gerando em você conflito. É alguma decisão, Ares, que você se encontra em cima do muro, que talvez isso parta desse sentimento de mentiras. Alguém que gera em você essa insegurança, ou você está muito inseguro com relação a algo que você tem que decidir para a tua vida, precisa decidir na tua vida. E o dois de espadas é isso. É assim, é quando eu me recuso a ver o que está diante dos meus olhos. Tá? Então, assim, eu sei que o clima pesou o meu nessa leitura, mas aqui fala sobre isso. Que pode envolver pessoas, mentiras, relacionamentos que vêm ocorrendo com mentiras, situações ali que você sabe que tem alguma coisa de errado, e de que parece que não adianta mais ficar em cima do muro, porque o nível de desconfiança aqui está alto. Então pode ser você muito desconfiado com relação a alguém, ou alguém muito desconfiado com relação a você. E o julgamento aqui, ele é um convite a tirar dos olhos as vendas.
e ver as coisas realmente como elas são. Vamos tirar aqui um direcionamento espiritual para essa situação? Por favor, tarô. Olha só, de novo. Dois de espadas. Impressionante isso, viu? De novo, dois de espadas. Dois de espadas duas vezes. Então, assim, é chegado o momento, Ares, de você tomar uma decisão muito forte. Ter uma conversa muito difícil com alguém. E que precisa. E eu diria até que é algo que vai ser libertador. Tá? Afirme assim: abençoadas são as minhas escolhas. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, Ares. Signo de Touro, taurinas e taurinos, que a alegria de viver esteja contigo, Touro, todos os dias, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô, Touro, para as próximas horas, em especial para essa segunda-feira, tá? Dia 27 de outubro. Muito bom te receber aqui, tá? Touro, qual situação para o signo de Touro, tarô? Olha, Touro, arcano do 5 de espadas. Arcano da complicação, tá? Situações que envolvem conflitos. Situações que envolvem a gente querer estar certo a todo custo. E por vezes a gente nem sabe se isso compensa. A gente está certo o tempo todo, ou uma situação em que você pode sim, de alguma forma, estar se colocando em perigo demais. Joguinhos, manipulações, coisa muito dificultosa, pode estar lidando com uma pessoa muito complicada, tá? Cinco de espadas me remete também muito a essa questão de gente complicada demais, que você sempre tem que ficar ali, sabe? Atento, atento, vigilante. Ó, o louco. E o louco é um arcano que se remete à liberdade, a não comprometimento. Nesse contexto aqui, eu vejo muito o louco aparecendo como uma questão de ou você tem que pegar um pouco leve, ou alguma coisa que tem que ser organizada, tá? Alguma coisa que tem que ser organizada. É muito aquela, né? Se você não sabe para onde está indo, não leve ninguém com você. Ou você vai precisar ter um pouco de atenção com aquilo que você fala. Como você reage, né? Às vezes nem é sempre, não é o que falamos, né? É como reagimos. E o louco aqui ele pode indicar justamente isso, né? Agir de uma forma sem articulação. E o cinco de espadas, as dificuldades que isso pode ocasionar, que isso pode gerar. Ó, arcano do pajem de copas. Aí aqui eu tenho que falar. Pode ser uma situação que envolva filhos, para alguns aqui. Pode sim simbolizar uma questão de filhos. Esse pajem aqui, ele vem com uma questão de ingenuidade, se colocando em risco demais, coisa muito solta, tá? Ou até mesmo indivíduos de touro não tendo uma certa dimensão, tá? Sobre alguns perigos que você pode correr se não tiver uma organização melhor. Tem que ter um preparo. Eu vejo muito isso. É como se você precisasse estar mais preparada. Nem todo mundo é touro, tem as melhores intenções. Nem todo padrão, eu falei sobre isso na última leitura, mas nem todo padrão é positivo para você.
Você pode estar lidando aqui com uma questão em que certas idealizações, o se jogar demais, o eu vou na doida, você pode não ter os resultados que você queria naquele momento, até que pode ser bom, mas depois, quando a ficha cai, aí você, poxa, não era para mim ter falado aquilo, não era para mim ter feito aquilo, tá? Então, eu diria que é um bom momento para você ter um nível de preparação melhor. Vamos tirar um direcionamento espiritual para essa situação. Ó, de novo, 5 de espadas. Impressionante isso, viu? 5 de espadas 2 vezes. Talvez você precise refletir um pouco sobre as suas ações. Ou refletir um pouco sobre aonde você está se envolvendo. E o direcionamento aqui é esse. Não insista em coisas que não trarão para você o resultado que você deseja, tá? Portanto, afirme assim, touro: a minha proteção vem do céu. A minha proteção vem do céu. Tá bom? Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Signo de Gêmeos, geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja contigo, Gêmeos, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Gêmeos, para essa segunda-feira, 27 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Qual situação tarô para o signo de Gêmeos para as próximas horas? Gêmeos, arcano maior, louco, tá? Louco, inícios, potenciais, se lançar em algo, tá? O louco é muito um arcano que envolve essa questão de se lançar em algo, o próprio desprendimento de algo, né? Se desprendendo de algo. E aqui caíram 2 cartas, ó. Um As de Copas e um 10 de Espadas. Então, claramente aqui está falando para mim, sabe, de que se você tiver essa coragem do louco, você vai se transbordar. O As de Copas é um arcano que se remete a inícios, a sensibilidade, aquilo que vai preencher em você algo. E o 10 de Espadas, uma finalização. 10 de Espadas que vem que nos remete muito a falar sobre o final daquilo que estava nos parasitando, o final daquilo que estava nos deixando mal. É um entendimento de que, olha, não é por esse caminho que eu quero ir. É necessário que eu vá por esse caminho, porque por esse caminho eu vou ter uma satisfação melhor. Então nós temos aqui uma finalização, um término, um fechamento de ciclo, uma renovação. Interessante que o arcano do louco, né, o arcano 0, aqui tanto pode simbolizar o último arcano depois do mundo, ou o primeiro arcano, a jornada do herói, onde você vai percorrer agora tudo novamente. Aqui Gêmeos, vem para falar muito para mim sobre uma questão de página virada, cara. É assim, virar uma página, dar o primeiro pontapé, o pontapé inicial, sabe? Eu preciso entender que certos caminhos não são para mim. E me desprender de algo talvez vá me trazer mais alívio do que uma sensação de mal-estar. E tem essa questão aqui, Gêmeos, de você buscando algum alívio.
mas eu vou ter que chamar atenção para um outro grupo de geminianos. Atenção nessa tentativa de buscar um alívio imediato para qualquer coisa, quando no fundo você ainda está em um processo de cura. Quando no fundo você ainda está em um processo de transformação. Então eu diria que essas próximas horas elas se manifestam muito com essa tendência, sabe? De que eu deixo para trás aquilo que não me serve mais, eu viro a página, eu saio de uma situação difícil, de uma situação cabulosa e quero me preencher de sentimentos verdadeiros, de uma taça que vai transbordar na minha vida. A gente pode estar falando aqui de trabalho, de amor romântico, de questões muito pessoais suas, mas o pontapé inicial para isso depende também de você. O louco também fala sobre. Tem certas questões que dependem da gente. Um direcionamento espiritual, tarô, para essa leitura, ó, Rei de Copas. É aquele negócio. A gente adquire maturidade emocional. Quando a gente perde algo, quando algo dá errado, a gente adquire maturidade. E eu vejo aqui na figura do Rei de Copas muita maturidade emocional. Então aproveite esse momento, Gêmeos, para de alguma forma você se ressignificar em algum campo aí da tua vida, tá? E atingir esse patamar aqui de maturidade para agora. Portanto, afirme assim: estou aberto às infinitas possibilidades. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu deixarei aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Câncer, cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja contigo, Câncer, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, Câncer, em especial para esta segunda, 27 de outubro, tá? Qual a mensagem, tarô, para o signo de Câncer? Arcano maior, a roda da fortuna, tá? Eu vejo muito com essa roda da fortuna situações, Câncer, onde tudo muda. Tá? As coisas podem mudar de uma hora para outra, as coisas mudam. E você sabe muito bem disso, né? Hoje você pode estar onde você está, amanhã você pode estar em um lugar diferente. Hoje você pode estar em um relacionamento, amanhã você pode não estar. E essa roda da fortuna, que não fala só de questões financeiras, né? Apesar do nome, é de fortuna, né? Envolver ganhos. É um arcano também que que nos permite entender de que nada é permanente em nossa vida. Nem os dias ruins são para sempre e nem os dias bons são para sempre. Então as coisas mudam. E é aquilo. A gente colhe aquilo que plantou. E a rodinha da fortuna também fala sobre isso. Olha, as coisas mudaram dessa forma também porque foi cultivado para que essas mudanças acontecessem. Então, assim, grandes reviravoltas. Eu não diria transformações, mas é um arcano que se remete a reviravoltas, tá, Câncer? Ó, gente do céu. 2 de copas. Então a gente pode estar falando aqui, sabe de quê? De uma parceria que você não esperava. Existe aqui alguma questão de conexão com alguém que vai rolar algo que você não esperava, tá? Tem aqui alguma questão entre você e alguém, entre você e uma parceria
que vai acontecer algo que você não esperava. E o arcano Página de Copas. Olha, assim, eu vou ter que falar uma coisa bem específica aqui, que eu entendo, tá? Alguém pode estar sabendo aí notícia de gravidez, tá? Alguém pode estar fazendo algum exame aí, já nessas próximas horas, e, e saber que está grávida, sabe? Estão grávidos, né? O Página de Copas é um arcano que se remete a amor, é um arcano jovial, declarações. Então, Câncer, aqui pode estar falando de uma parceria entre você e alguém que vai deixar você com um coração muito feliz, muito pleno, né? Plenitude, se arriscando naquilo, vivendo aquela emoção com mais prazer. E não necessariamente na vida amorosa em si. A gente pode estar falando aqui de vida amorosa, eu evito colocar sempre as coisas só nas caixas, né? Tem previsões que eu coloco de fato as coisas nas caixas, mas não tem como fugir da tua leitura, Câncer, e não falar aqui de vida amorosa. Porque aqui pode estar falando, inclusive, um encontro de destinos. Um encontro entre você e alguém. Pode ser uma reconciliação. Ou você e essa pessoa estarão no lugar certo, na hora certa, no dia exato. E a conexão de vocês será uma conexão de um outro mundo. Talvez até um encontro de almas gêmeas. Em parcerias, aqui eu vejo muito uma tendência a uma parceria muito benéfica para vocês. São forças que se somam em prol de algo. E eu repito, você talvez não esperava que isso fosse acontecer, tá? E o Página de Copas é essa questão de que, poxa, eu me sinto muito bem. Então tem aqui um sentimento de amor muito grande. Pode ser, eu vou voltar para falar sobre filhos, mas pode ser você sim, tendo uma alegria muito grande, tá? Alguém te dando uma alegria muito grande. Um direcionamento espiritual para o signo de Câncer, tarô, para essa leitura. Seis de copas, minha gente. Renovação de sentimentos, reconciliações, é o passado. Então, assim, tem alguma questão de passado aqui, Câncer, que vai ser muito marcante para você. É como se tivesse chegado a hora. Afirme assim, sem medo. Eu estou feliz. Afirme, Câncer, sem medo. Eu estou feliz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Leão, leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja contigo, Leão. Vamos lá para a tua leitura, leoninos e leoninas, para as próximas horas. Em especial para essa segunda-feira, dia 27 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Signo de Leão, tarô, qual mensagem, qual situação para as próximas horas? Leão. Arcano maior do Sol, tá? O Sol que é um arcano muito positivo. O Sol que fala de vitalidade, o Sol que fala de espírito, de renovação. Eu não sou tanto de falar de doenças, mas o Sol também se remete a falar de uma recuperação, tá? Ou de repente de alguma coisa que tem que ficar clara para você, porque o Sol também vem para clarificar, deixar claro aquilo que está escuro. Ó, 5 de espadas. 5 de espadas se remete a uma não desistência, né? Todo mundo desistiu, menos você. Mas aqui ainda vem para falar, Leão, de comportamentos que talvez não valam a pena, tá?
É aquele negócio, né? São os conflitos que existem, você vence aquele conflito, mas você vence, mas algumas coisas também são perdidas, né? Eu ganhei, mas alguma coisa também foi perdida. Nesse combate, alguma coisa também foi perdida. Nesse combate aí teve algumas baixas, eu diria, né? Ó, e o arcano da temperança. Outro arcano maior. E eu percebo, sabe o que aqui? É leão. A temperança ela aparece aqui como algo que vai trazer para você uma harmonia. Às vezes até uma derrota. Às vezes até alguma coisa que não sai da forma que você queria que saísse. Mas no fundo, sabe, é aquele negócio, você fica bem. É uma noite de sono mal dormida que no outro dia você acorda em harmonia. Eu precisava passar por aquilo. Aquilo aconteceu e foi necessário. E a temperança vem com esse pega leve, tá? Essa paciência. Agir com paciência e estratégia, Leão, é fundamental. Mas uma coisa eu preciso te narrar aqui, viu? O sol, junto com esses 5 de espadas, me representa muito a ideia de inveja, de pessoas que têm inveja de você. No trabalho, talvez, em casa, talvez. E a temperança aqui, ela representa, ó, tenha paciência, né? Fique distante, dê tempo ao tempo. Se você cai demais em cima dos joguinhos dessa pessoa, você pode também se dar mal. Então, eu diria, tá? Atenção com aquelas pessoas que querem apagar o seu brilho. Ou você, de alguma forma, pode tentar apagar o seu próprio brilho. E a temperança é aquilo, olha, é a paciência, cara. É a paciência, é a transmutação, é entender o tempo das coisas. É entender o tempo das coisas. Por mais que você esteja com um nível de vitalidade extremamente em alta, eu diria que você tem que perceber que tem coisas que compensam, Leão, e tem coisas que não compensam. Um direcionamento espiritual para essa situação, tarô, ó, 3 de paus. Sei lá, mas isso aqui vem muito para mim como desencana, sabe? Desencana, cara. Desencana. Não vale a pena ficar ali batendo boca com aquela pessoa, não. Não vale ali tentar ficar tentando provar o seu valor o tempo todo, não. Dá satisfação o tempo todo. Quem sabe até uma autocobrança o tempo todo. Então, o 3 de paus é assim, desencana. Afirme assim, Leão. Afirme assim. A cruz sagrada seja minha luz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Virgem, virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja com você, Virgem, todos os dias. Que bom recebê-las e recebê-los aqui no canal. Vamos lá para a tua leitura, Virgem, para as próximas horas, em especial para essa segunda-feira, dia 27, tá? Muito bom te receber aqui. Qual mensagem, qual direcionamento para o signo de Virgem, Tarô? Por favor. Virgem, olha, arcano maior, o imperador. A gente está falando aqui de coisas de longa duração, né? De base sólida, de estabilidade. Imperador é um arcano que se remete à autoridade, né? Figuras de autoridade. Ou você, talvez, mais do que nunca, é com essa vibe mais
autoritária, mais dominante com relação a algumas situações, né? Alguma coisa está ganhando corpo, algo pode estar ganhando liga, ou assim você deseja, né? Ó, 6 de paus. Ou seja, se você, eu interpreto muito isso. Se você foca na disciplina, se você foca na organização, isso vai trazer a vitória que você deseja. O 6 de paus é um arcano que se remete à vitória, é um arcano que se remete a reconhecimento, tá? Após uma luta, após uma batalha, o 6 de paus, ele traz essa premissa de que estão me valorizando mais, estão enxergando ali o meu valor diante de algo. E é o famoso retorno vitorioso de algo, tá? Retorno vitorioso de algo. Inclusive, alguns virginianos, para esse momento, podem sim estar recebendo elogios, tá? Ou um elogio por algo que você fez, ou um elogio por um cargo que você tem. Esse 6 de paus é assim, é conquista. Você está conquistando alguma coisa, tá? A gente está falando aqui de conquistas. E ó, um 3 de espadas. Interessante que o 3 de espadas é um arcano que se remete à dor, né? À lamentação, à frustração. Então pode ser isso, tá? Você superando aí uma dor, superando uma decepção, uma frustração. Ou algumas reflexões a gente pode fazer aqui para outros tipos de virginianos. É aquela vitória que vem, é aquela estabilidade que vem, mas no fundo o coração ainda está magoado com alguma coisa. No fundo ainda carrega algum sentimento ali de perda, de decepção. Beleza, eu ganhei naquilo, eu tive aquele reconhecimento, eu tive aquele poder, eu tive aquela tive coragem de tomar aquela atitude, mas ainda carrego aqui no coração uma tristeza, uma frustração, um arrependimento, sabe? Aqui pode estar simbolizando uma situação entre você e alguém que, apesar de ter uma estrutura, apesar de estar tentando ali, esse 3 de espadas ainda se remete a alguma coisa que está ficando, algum lixozinho que está ficando, alguma coisinha que está ficando ali. E abrir espaço para cura também, né? Abrir espaço para cura. E esse 3 de espadas, para mim, ele fala muito sobre uma superação. Então, pode sim, virginianos estarem diante de uma possível superação. Mas para isso, vai ter que ter disciplina. Às vezes, virgem, eu vou colocar para você uma coisa. Às vezes, a gente toma decisões em nossa vida que podem até machucar o outro, mas machucam também você. Mas são decisões libertadoras. E o que eu vejo aqui é assim: mesmo que cause dor, mesmo que cause sofrimento, você vai tomar aqui decisões e fazer escolhas que te deixarão firme. Um direcionamento espiritual para o signo de Virgem, Tarô. Olha, o arcano do diabo. E esse direcionamento aqui ele é claro. Diabo são as sombras da gente. É aquilo que nos prende. É a possessividade, é a dependência. Então, eu diria, Virgem, que para essa situação, você entenda que chegou o momento de você se desprender disso. Pode ser um vício também, tá? Um vício ou até uma relação, seja amorosa, ou seja com alguém, que pode não estar te fazendo bem. E nem bem a outra pessoa. Afirme assim:
sem medo. Afirme. Tomo as decisões corretas. Afirme, Virgem. Tomo as decisões corretas. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Libra, Librianas e Librianos, que a alegria de viver esteja contigo, Libra, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Libra, para as próximas horas. Em especial para essa segunda-feira, dia 27 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui. Graça e paz. Qual mensagem, qual direcionamento tarô para o signo de Libra? Libra. Olha, arcano do 10 de paus. 10 de paus fala muito de situações que vem saindo, tá? A hora ou outra tá saindo 10 de paus aí pro signo de Libra. Eu tô aqui todos os dias, né? E a gente acaba lembrando de uma tendência que meio que vem persistindo um pouco, Libra. E o 10 de paus pode sim estar falando de um esforço desenfreado para algo, tá? Uma exaustão, colocando energia demais em algo. Ó, 9 de copas. Aqui eu enxergo muito que é como se uma coisa que estivesse pesando, mas mesmo pesando, mesmo sendo difícil, complicado, ainda traz para você uma satisfação emocional, ainda traz para você aqui uma plenitude emocional, ou você está se desgastando demais para manter uma certa concretização emocional. É assim, ó, eu estou envolvido naquilo, aquilo está me deixando um pouco sobrecarregada, sobrecarregado, mas ainda assim eu me sinto bem com isso. Esse 9 de copas ele me remete muito a isso, né? Alguma coisa que está pesando, mas que ainda traz essa sensação de plenitude, né? Ou você está buscando sentir essa sensação de plenitude. Ó, o seis de paus. Então, aqui a gente está falando, Libra, é assim, eu não desisti, eu fui até o final, mesmo me trazendo desgaste, me trazendo um cansaço físico, tá? O 10 de paus também é um arcano que se remete a cansaço físico. Eu não falo tanto de saúde, mas pode representar questões de saúde, então pode ser uma melhora também aqui no momento, tá? Da saúde, você talvez focou na cura. E aqui vem para se remeter justamente a falar de cura, tá? De superação, né? Uma superação de uma coisa que você não desistiu e que de alguma forma trouxe para você um excelente resultado. E o Seis de Paus é essa vitória. O Seis de Paus é esse reconhecimento. É como se você fosse reconhecida, fosse reconhecido por um esforço desenfreado que você colocou sobre algo. Para quem está para esse momento aí, né, começando a semana, nossa, eu arregacei as mangas, vai ser um negócio que vai me sufocar, vai ser um negócio que vai me desgastar. Eu vejo muito aqui que vai trazer para você bons resultados, tá? Vai trazer para você essa contemplação emocional. E o Seis de Paus, ele me prova isso. É um arcano de vitórias, é um arcano de conquistas. Então, tem aqui, Libra, uma superação, tá? Por algo que você não desistiu. Às vezes é um ajuste ali, outro ali, é uma divisão de atividades, você dividindo com alguém aí as atividades, ou entendendo qual eram as forças externas que estavam te atrapalhando e a vitória ela vem. Então assim, para quem já está sentindo que a segunda-feira será uma correria,
Será um negócio que vai ser para louco. No final, você vai ter esse sentimento de vitória e de reconhecimento, tá? Ah, Murra, tá marcado aí para mim algumas coisas para as próximas horas ou algo do tipo. Olha, tem de tudo aqui para você sair com esse reconhecimento, né? Pessoas reconhecendo você, reconhecendo seu valor. Então, nós temos aqui uma cura, uma superação. Um direcionamento espiritual para essa situação, ó, o Papa. E o Papa é um arcano que fala sobre equilíbrio, sobre sabedoria, tradição, ouvir bons conselhos, maturidade. Então, foca na maturidade, né? Foca na maturidade, foca naquilo que é certo, foca nos teus valores, Libra. Foca naquilo que você considera que vai trazer para você uma estrutura maior. E eu vejo muito no arcano do Papa você fazendo as coisas com mais sabedoria. Então, use a sua experiência ao seu favor, tá bom? Afirme assim: eu sabia que iria dar certo. Eu sabia que iria dar certo. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Escorpião, escorpianas, escorpianos, Escorpe, chegou a sua vez, Escorpe. Vamos lá para a tua leitura de tarô, escorpianas e escorpianos, para as próximas horas, em especial para essa segunda-feira, dia 27, tá? Muito bom te receber aqui. Qual situação, tarô? Qual, quais tendências e previsões? Escorpe. Olha, arcano maior dos enamorados, tá? Arcano que envolve conexões, arcano que envolve harmonia, escolhas que você faz, ou algo aqui que você quer se conectar, ou quer se comprometer. Os nossos sentimentos falam mais alto. É quando os sentimentos falam mais alto. Hum, Outro arcano maior, do julgamento. Caramba! Julgamento que fala de conversas sérias, de entendimento sobre algo, de escolhas conscientes. E o arcano maior, As de Ouros. Cara, isso aqui pra mim tá a cara de retomadas, tá? Retomadas. Retomadas muito promissores. Tu pode, inclusive, nesse momento, Scorpio, tá retomando um trabalho antigo, uma conexão antiga, tá? É um divisor de águas também que pode estar rolando aqui entre você e alguém. Então implica muito para mim aqui um momento em que algumas decisões muito, mas muito importantes acontecem. E são decisões que não impactam só a sua vida. São decisões que impactam também a vida de outras pessoas. Eu enxergo muito isso. Decisões que impactam a vida também de outras pessoas. Posso até dizer, né, que talvez é alguém que está tomando uma decisão, fazendo uma escolha que também vai impactar a tua vida. E o julgamento aparece aqui como essa oportunidade, essa consciência. É um despertar de consciência e vai abrir espaço para algo novo. E o As de Ouros vem com essa novidade. Então, tu pode estar lidando aqui com algo que não tem como fugir. É como se agora fosse a hora, Scorpio, para, ó, é por essa direção que eu quero ir, é aquilo que eu quero fazer, é ali aonde eu quero estar, é aquilo que eu quero provar.
E o As de Ouros, ele traz sim essa tendência de investimento em algo que vai trazer para você retorno. Então pode ser uma segunda-feira marcante aqui, né? As próximas horas, né? Independentemente do dia que você chegou aqui, mas próximas horas que de fato serão cruciais para você, principalmente nessa questão de se comprometer com algo. É como se você está decidindo se comprometer com algo ou voltar a se comprometer com algo. É como se antes você não estivesse preparado e agora você está totalmente mais amadurecido com relação a isso. E esse Ás de Ouros me aponta muito o quanto isso vai ser positivo e o quanto isso é bom para você. Interessante, viu? Qual o direcionamento espiritual para o signo de Escorpião, Tarô? Por favor. Olha só, gente. Três de copas, tá? É um sim aqui. Claramente aqui me remete a um sim. Comemore suas pequenas e grandes conquistas. Fique ao lado das pessoas que você pode confiar. Abra. É assim, se abra emocionalmente. Eu sinto muito o Três de Copas trazendo essa premissa. Se abra emocionalmente, que vai valer muito a pena, tá bom? Afirme assim para esse momento, Scorpio. Atraio felicidade. Afirme. Atraio felicidade. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus. Até amanhã. Sagitarianas, Sagitarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Sagita. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Sagitário, para as próximas horas. Em especial para esta segunda-feira, dia 27, tá? Muito bom te receber aqui. Graça e paz, tá? Que a alegria de viver esteja com você todos os dias. Muito bem. Próximas horas, tarô, para o signo de Sagitário. Sagita. Olha, arcano do Pajem de Copas. Arcano das boas notícias, né? Do coração que fica mais à vontade, da leveza, das boas propostas, dos bons convites, tá? Então tem situação aqui que envolve convite. Opa, arcano do mundo. O mundo é um arcano que se remete a não só o fechamento de ciclo, a fechamento de alguma coisa, mas se remete a uma conclusão que abre espaço para uma outra coisa. Quando eu fico arrepiado, é interessante, assim, a intuição, quando ela aflora em mim, ela se manifesta muito quando eu fico arrepiado. Isso é uma coisa muito pessoal minha. Eu fiquei aqui um pouco arrepiado, Sagitário, porque aqui de fato pode estar falando de uma proposta vindo para você, tá? E o mundo aqui é isso, olha, se lança naquilo, cara. Não perde essa oportunidade, não. Não é necessário ter explicação para tudo na vida, não. Às vezes é alguma coisa que vem para você, que chega para você, que é uma oportunidade, é a oportunidade que você queria. Às vezes aqui eu me comunico com um grupo de sagitarianos que é basicamente a oportunidade da vida, sabe? Da vida, assim. Cara, isso aí veio para mim, cara. Então é isso que eu tenho que viver. Não vou me blindar. Não vou deixar de aproveitar isso. Então se abra, né? O mundo é um arcano de jornadas. Pode representar tanto a culminância de uma jornada, como o início de uma jornada. Ó, e o Três de Espadas. O fechamento de um ciclo de dor. O fechamento de um ciclo de sofrimento.
para muitos aqui, eu percebo muito isso, Sagitário, uma mudança de um padrão. Uma mudança de um padrão. E o arcano do Três de Espadas, ele me remete muito a falar assim: vai doer, doeu, mas trouxe para mim uma libertação. Foi chato, foi complicado, não foi do jeito que eu queria, mas trouxe para mim uma libertação. E eu vejo muito Três de Espadas vindo para falar sobre isso. Inclusive, até para alguns aqui pode envolver relacionamentos. É como se alguns aqui precisassem sepultar algo para que eu possa viver, para que eu possa lidar com aquela situação, eu tenho que sepultar. Ou perdoar, ou se perdoar, ou entender que você estava frustrada. Às vezes aqui, gente, o mundo com o Três de Espadas pode tá representando você fazendo aquilo que não gosta. Por isso que eu estou falando que tem aqui uma oportunidade de você ir por um novo caminho, fazer as coisas diferentes. Se eu quero que os resultados sejam diferentes, eu faço as coisas diferentes. E eu sinto aqui com o Três de Espadas que é muito uma premissa de que doeu, vai doer, mas vai ser a melhor coisa que você vai fazer. E se existe aqui uma mágoa, existe aqui um ressentimento, uma frustração, isso tem que ser externalizado. E eu percebo aqui que com o Arcano do Mundo, três de página de copas, é aquele negócio, eu não vou levar isso mais no meu coração. Então tem aqui alguma coisa que vai estar saindo do teu coração, Sagitário. Ó, um direcionamento espiritual, o Cavalo de Copas. Você também tem que pensar em como você se sente. E o Cavalo de Copas é um arcano que envolve aqui a positividade emocional. Seja mais positivo emocionalmente. Se lance um pouco mais. Ser um pouco mais vulnerável. As coisas da vida podem te proporcionar experiências maravilhosas. Portanto, afirme assim: hoje inicio um novo caminho. Afirme, Sagita, hoje inicio um novo caminho. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Capricórnio, Capricornianas, Capricornianos, que a alegria de viver esteja contigo, Capricórnio, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Capricórnio, para as próximas horas. Em especial, Capricórnio, para esta segunda-feira, tá? Dia 27 de outubro. Muito bom te receber aqui, tá, Capricórnio? Graça e paz, que a alegria de viver esteja contigo, Capricórnio, todos os dias, tá? Muito bem. Qual, qual situação, qual mensagem para o signo de Capricórnio para as próximas horas, tarô? Capri, olha, arcano do nove de espadas. Nove de espadas que se remete à angústia, a pesadelo, a noites mal dormidas, crises de ansiedade, crises de pânico, algo que está ali, sabe, te deixando numa situação de um aprisionamento mental com relação a algo, né? Medos, né? Muito medo e insegurança. E olha, é um cinco de espadas. Desculpe, cinco de paus. Então aqui Capricórnio pode sim estar falando, sabe, de uma situação que está se tornando um pouco insustentável, cara. Ou você vai precisar pegar um pouco leve com relação a algumas situações, ou de alguma forma você precisa se proteger ainda mais. Se proteger,
Aqui pode ser uma questão que você está lidando com pessoas difíceis, está lidando com um problema, está lidando com uma situação, está lidando com uma noite escura da alma. São, é aquele negócio, né? Ó, eu vou para aquele lance e eu já sei que vai dar trabalho, eu já sei que vai ser complicado, eu já sei que vai ser chato. Então, eu sinto aqui um ambiente aqui é Capricórnio um pouco tóxico, tá? Tem uma toxicidade aqui. Talvez até figura de pessoas que vem gerando em você uma certa preocupação, tá? Ó, a torre. Algo precisa ser, algo vai ser desconstruído. Eu ia usar a palavra destruído, mas eu prefiro usar a palavra desconstruído. Então, assim, a torre fala de mudanças. Algo tem que ser quebrado para você mudar a sua perspectiva. Para trazer para você um novo padrão, trazer para você uma renovação. Aqui pode ser a quebra de uma confiança, uma relação que não está mais dando certo. Aqui claramente para mim vem para falar de uma relação que não está dando mais certo. Pelo menos a forma que vem acontecendo. Não está dando certo. Às vezes nem é sentimentos em si, mas é a forma que a relação vem acontecendo. E a torre, ela desaba. Tá? Assim, tem um desabamento aqui de uma confiança. Tem um desabamento aqui de algo que você tomava como certo, que acabou sendo destruído. Mas perceba que isso dá espaço para você, Capricórnio, para o novo, para a renovação. Às vezes é necessário a gente passar por uma desconstrução mental. Pode ser uma questão totalmente pessoal tua, onde tu está em um processo, sabe, de que precisa mudar o fluxo daquilo que está pensando, que está te incomodando. E a partir daí, reconstruir o que tem que ser reconstruído. Mas eu vou falar uma coisa: se você precisa de ajuda, peça ajuda. Vá atrás de uma ajuda, tá? Não é aquele momento favorável para investimentos, não é aquele momento favorável para relacionamentos. Algo está se transformando, algo não está mais funcionando da forma que está rolando. E assim, a torre desaba para dar a oportunidade de construirmos algo novo. Seja você permanecendo na situação, seja você indo embora. E olha só, 7 de espadas aqui no direcionamento espiritual para essa situação. Seja honesto com você mesma, honesto com você mesmo e principalmente, não adianta jogar a poeira para debaixo do tapete. Não adianta se autossabotar, tá? Afirme assim: aqueles que me protegem não descansam e também não dormem. Afirme, Capri, aqueles que me protegem não descansam e também não dormem. Tá bom? Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá? Abraço, até amanhã. Signo de Aquário. Aquarianas e aquarianos, que alegria de viver. Esteja contigo, Aquário, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, Aquário, em especial para essa segunda-feira, tá? Dia 27 de outubro. Muito bom te receber aqui, tá, Aquário? E já pulou aqui uma carta e eu vou deixar. Arcano do Mundo. Eita, Aquário. Começamos bem, tá? Arcano do Mundo. E o Arcano do Rei de Ouros. Agora, um momento de muito trabalho, tá? Já vejo aqui com o Rei de Ouros, não que seja uma coisa negativa, mas pelo contrário, muito positiva. O Rei de Ouros, o arcano que se remete a trabalho,
a investimento, tu pode estar investindo nesse momento aqui em alguma coisa, tá? Investindo, é um novo empreendimento, é um novo. É assim, né? A semana está começando e eu já sei exatamente o que fazer para ser mais produtiva, mais produtivo, para extrair dali o melhor que eu puder. Eu vejo muito isso, o Arcano do Mundo aparecendo com o Arcano do Rei de Ouros, você iniciando aqui uma coisa que vai gerar em você ou vai te dar uma estabilidade melhor. Inclusive, aqui pode estar representando pessoas, tá? Pessoas que de alguma forma irão contribuir para algumas questões suas. Não é à toa que o Arcano do Mundo também representa reconhecer aquelas pessoas que estão do nosso lado. Às vezes é muito bom a gente reconhecer quem está do nosso lado. E eu vejo muito essa questão, tá? Para esse momento. Tu pode, inclusive, aqui, Aquário, receber algum dinheiro, tá? Receber algum dinheiro, comprar uma casa, comprar um automóvel, não sei, mas tudo que envolve investimento é como se agora fosse um momento muito favorável para isso. E olha aqui o diabo, ó. Ou seja, você está cobiçando muitas coisas. Só que não seja escravo daquilo que você cobiça. Não seja escravo dos vícios. Escravo do trabalho também, tá? Eu tenho que colocar. Escravo da boa performance, né? Eu tenho que estar. Eu tenho que ser bom o tempo todo. Então, todo e qualquer tipo de excesso, ele pode estar vindo aqui na figura do diabo. Então, pode ser um excesso nos relacionamentos, pode ser um excesso no trabalho. Atenção também para você não cair em certas tentações. Importante para agora agir com integridade, não procurar ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil, ele até que pode trazer um resultado a pequeno prazo, mas a longo prazo pode sim estar trazendo algumas complicações. Então, eu diria aqui, Aquário, que tudo aquilo que te prende demais pode ser um problema, tá? Seja na vida amorosa, seja no trabalho. Foge de relações superficiais. Encontre o valor. Encontre o valor. É assim, é necessário encontrar um valor que seja fixo, não algo que seja superficial, que não vai para frente, nem para o lado. Cuidado com gente interesseira, tá? Atenção até para você não estar caindo nessa tentação de interesse. Porque o resultado, mais lá na frente, o mundo está aqui, né? O mundo dá voltas. Então, talvez você vai precisar para agora fazer essa filtragem, sempre reconhecendo o que é bom e o que é ruim. Tem a estabilidade, tem a segurança, é o que você busca, mas não permita que isso de alguma forma suba sua cabeça. Porque o diabo está aqui e isso pode ser um problema. Ó, 5 de copas. É aquele negócio. Se eu foco só no que eu vou ganhar, se eu foco só no lucro, no dinheiro, na estabilidade, em forçar demais algo, as coisas até que dão certo, mas eu ainda posso ficar ali meio que decepcionado. E o 5 de copas é uma decepção emocional. Então eu diria, atenção para você não agir conforme as instabilidades emocionais, tá? O recado tá dado. Afirme assim: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Deixa aqui nos comentários esse mantra, Aquário, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Peixes, piscianas e piscianos, que alegria de viver esteja contigo, peixes, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, piscianas e piscianos, para as próximas horas. Em especial para esta segunda-feira, tá?
27 de outubro. O que é que os piscianos podem esperar para esse início de semana, né? Segunda-feira, próximas horas. Claro, pode ressoar também nesse momento que você chegou aqui. Peixes. Ó, peixe, 5 de espadas, cara. 5 de espadas. Arcano de complicação, insistência. Todo mundo desistiu, menos você. Gente complicada, manipulações, tá? Gente complicada, manipulações. Vou ficar atento aí, viu, peixes, a algumas pessoas, cara. Ó, 6 de espadas. Aqui, cara, é assim. É um distanciamento. É um distanciamento. 6 de espadas é assim. É um distanciamento. Urgente. Urgente, peixes. É um deixar para trás. Aqui, eu tenho para mim, cara, que isso daqui pode estar representando um término, uma discussão, uma questão que vai levar a um término, ou o término de um relacionamento, ou o término de uma parceria, ou um distanciamento que você vai estar dando aí, alguém ficando distante de você, alguém partindo. Ou seja, o 6 de espadas é alguém partindo, tá? Essa pessoa que parte pode ser você, pode representar aqui você, mas pode representar outra pessoa. É assim, talvez é aquela questão. Não adianta continuar insistindo em algo que a gente não tá bem, não tá feliz, cara. Isso vale para você ou vale para as pessoas, né? Que às vezes se encontram com a gente, peixes. Eu não vou dizer que você é moranguinho do amor o tempo todo, não, tá? Você pode não ser moranguinho do amor o tempo todo, e tem gente aí que sim vai estar se distanciando de você porque foi você a pessoa que vacilou. E ó, 7 de ouros é como se você se distanciasse e entrasse em um estágio ou um estado, peixes, que te deixasse mais confortável. Claramente eu vejo isso. Ou esse distanciamento, ou essa questão vai trazer para você o conforto que você queria. Pode sim representar aqui uma pessoa que está se distanciando, pode representar o final de uma treta no trabalho, uma situação que vinha te desgastando, vinha dificultando, mas esse distanciamento, seguir em frente, partir, te coloca numa situação mais confortável. E eu vejo muito aqui os 7 de ouros falando dessa confortabilidade. Confortabilidade. Está confortável, tá? É, peixinhos, é assim. Tem dias que parece que a gente tem que deixar para trás, cara. Tem dias que a gente tem que realmente, ó, não quero permanecer nesse lugar. Não quero permanecer nesse lugar. Vou seguir em frente. E depois da treta, depois da picuinha, depois do caos, o 7 de ouros me representa muito um momento mais tranquilo para você. Ó, Rei de Copas. E aqui é a mensagem. Tenha maturidade emocional. O momento pede que você tenha maturidade emocional para distinguir muita coisa aí. Pode ser questões muito particulares da tua vida, sabe assim, coisas bem particulares, mas pode representar aspectos grandes, peixe, na tua vida. Então, ter maturidade vai ser muito importante para esse momento.
tá? Afirme assim: hoje eu me liberto de tudo aquilo que me faz mal. Hoje eu me liberto de tudo aquilo que me faz mal. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho, tá? Que eu sempre deixo. Abraço, peixes. Até amanhã.